Boa noite a todas e todos. Mais um dia, né, do nosso mini curso Literatura e Quadrinhos. Agradecer mais um dia, né, da presença de vocês aqui. Agradecer de novo o programa de literatura da PUC São Paulo. Agradecer mais uma vez o Evandro. E vamos continuar essa conversa, esse diálogo aí que a gente começou na quarta-feira. Vamos lá. Evandro, quer falar um oi? Boa noite a todos. Quero novamente agradecer a presença de vocês e espero que vocês gostem da segunda parte, tanto ou mais quanto vocês disseram que gostaram da primeira. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem a apresentação e a gente já começa. Vocês já estão vendo? Perfeito. Então, vamos lá. Começar da onde a gente parou, né? Então, a gente decidiu começar essa aula retomando um pouquinho o que a gente já falou na aula passada, mas dando aqui um resumão e instigando um pouquinho mais vocês do por que ler quadrinizações, então, né? A gente está falando dando tantos exemplos, mostrando a qualidade dessas produções, mas por que ler quadrinizações, né? Então, sempre pensar naquilo que a gente já começou a falar na aula passada, que são releituras, né? Então, são essas traduções intersemióticas, mas são releituras que trazem novas camadas para aquela obra original, né? Para aquele texto. Então, sempre tem elementos novos a serem descobertos quando a gente está lendo uma quadrinização, né? Uma quadrinização com qualidade, né? Principalmente. Então, é uma nova linguagem. Então, a gente tem que descobrir ali naquela nova linguagem o que ela está trazendo para a gente. Quais elementos ela trouxe daquela obra original e quais elementos vieram dessa nova linguagem. Então, é sempre esse olhar, um olhar mais de descoberta, de percepção, de leitura dessas camadas, né? Então, essa ideia de utilizar a linguagem dos quadrinhos como parte da narrativa. Então, entender que aquela linguagem, né, dos quadrinhos tem um sentido ali. Então, não está o quadrinho ali só para reproduzir com imagens o que foi dito no texto. Ele está trazendo outras camadas. Então, ele está usando o tamanho dos quadros, o tamanho das sarjetas, né, o tipo de balão, o tipo de tipografia, tipo de cores. Tudo isso está comunicando e tudo isso faz parte daquela narrativa que está sendo contada. Evandro, se você quiser ir falando, pode ir me interrompendo e acrescentando, tá? Ah, não, perfeito. Pode ir por enquanto. Tá bom. Então, não encarar as quadrinizações como algo menor, porque, como a gente falou, ela não está ali realmente para uma competição do que é melhor, do que é pior, mas ela está ali com uma nova linguagem, para trazer novos elementos. Então, ela não é menor, né? A gente discutiu até isso, de quantas outras camadas, como novas percepções são necessárias quando a gente está lendo uma quadrinização. Então, é complexa, a leitura do quadrinho é complexa. Ela exige que você, leitor, leia a palavra, a imagem, leia uma sequência visual. Então, ela tem muita complexidade, ela exige muito do leitor. E é um movimento de ida e volta com a obra original. Eu gosto sempre de falar isso, de não usar a quadrinização como uma ponte para chegar em algum lugar. Então, ela não serve para chegar naquela obra original, naquele texto original, porque a gente pode fazer esse jogo de ida e volta. Então, muitas vezes, a gente pode ler, por exemplo, esse texto original antes, né, e ler depois a quadrinização, ou o contrário, vice-versa, depende muito de como a gente vai trabalhar isso, como a gente vai trabalhar essas obras, mas pensar que são linguagens diferentes que vão trazer leituras diferentes, né? Então, não pensar nisso como uma escada, né, que tem lá o topo, que é o melhor, e tem etapas para chegar nisso. Então, é sempre essa questão de trabalhar com as duas linguagens. Uma coisa que, rapidinho, Pode falar. uma coisa que é muito importante aqui, no que diz respeito às quadrinizações, na questão do não encarar como algo menor, é combater o preconceito
que, infelizmente, ainda existe muito preconceito em relação a quadrinizações, muito preconceito em relação à história em quadrinhos. E, na verdade, é até um preconceito duplo, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando a história em quadrinhos é coisa de criança. Como se coisa de criança não fosse para ser respeitado também, porque são linguagens diferentes. Mas é dito de forma pejorativa que é coisa de criança. A minha primeira discordância já é o encarar o coisa de criança como algo negativo, mas muitas vezes é falado de forma pejorativa. Então, é muito importante também olhar para a quadrinização ou para a história em quadrinho como um todo, sem esse preconceito. Entender como uma linguagem artística, como uma das possíveis linguagens literárias, que tem as suas características, que são diferentes das características de um romance verbal, são diferentes das características de uma poesia, que são diferentes de um filme, por exemplo. Então, gosto muito de citar um exemplo. Não é necessariamente uma pessoa que escreve um romance, que escreve um conto, vai escrever poesia, porque as narrativas de um romance, de um conto, têm as suas características. E aqui já dentro, o romance e o conto também já têm suas especificidades. Mas vou pegar o exemplo do conto e do poema. O conto tem as suas características, o poema tem as suas características, e a gente não considera o conto mais importante que o poema, ou o poema mais importante que o conto. Claro, nós temos nossas preferências pessoais, mas em termos de importância não existe. Então, se a gente não considera o conto mais importante que o poema, porque são linguagens diferentes, por que encarar a história em quadrinhos como algo menor? São linguagens diferentes dentro desse aspecto artístico literário. Perfeito, é isso mesmo. E a ideia também de manter essa obra viva e pulsante, né? Como a gente falou desses clássicos, que normalmente são textos mais antigos, né? Mas como o Ítalo Calvino falou, de sempre uma leitura sempre tem espaço, né? Ele está sempre aberto, está sempre novo. Então, manter essa obra viva e pulsante por meio de uma outra linguagem, por exemplo, né? Então, o quadrinho ele vai retomar esse texto original e vai acrescentar camadas nele. E com isso ele está mantendo essa obra viva, né? Ele está mantendo essa obra sendo lida. E isso é muito interessante também, né? Porque se ela é um clássico, ela sempre tem uma coisa nova para dizer para a gente. E o quadrinho colabora com isso, colabora com que mais pessoas leiam esse conteúdo, leiam esses textos. E pode falar, Evandro. Não, pode falar, Laura, pode falar. E a ideia também de ampliar o repertório e provocar diálogos. Então, eu gosto muito de pensar que as histórias em quadrinhos são esse lugar, esse gatilho para começar diálogos, né? Essas provocações. Então, a partir do quadrinho, a gente consegue provocar muitas questões, né? Provocar perguntas, provocar esses leitores, ampliar esse repertório. Então, a gente vai ver mais para frente alguns recursos e estratégias que essas quadrinizações usam, mas quantos elementos a gente consegue, a partir desse texto original, em diálogo com a linguagem visual, ampliar esse repertório, né? Então, a técnica que vai usar, por exemplo, isso a gente está ampliando o nosso repertório visual. Se é uma técnica, como a gente viu no Vidas Secas, né? Então, que não tem muitas expressões, muitos detalhes. Por que isso, né? Começar a provocar esse pensamento e essa leitura crítica a partir da linguagem visual, a partir dos elementos visuais, das cores, da disposição de quadros. Então, a câmera, né, tá vista de cima ou de baixo, né? Isso muda a percepção. O quadro é muito grande, são vários quadros pequenininhos, tudo isso também está em diálogo com o texto original. E aí a gente vai provocando diálogo, e diálogo com outros elementos também. Então, a partir do texto original, né, a partir dessa quadrinização desse texto original, a gente consegue provocar diálogos além desse texto. Então, a gente consegue, por exemplo, trazer momento histórico, né? A gente consegue trazer várias outras disciplinas, né? Pensando assim, mas várias outras temáticas a partir desse texto original e dessa quadrinização. Tem um exemplo disso bem forte do que a Luara falou,
num quadrinho, eu não estou com ele à mão aqui, mas eu vou colocar o nome no chat. É um quadrinho chamado Magneto Testamento. É um quadrinho dos X-Men que conta a infância do Magneto, que é um personagem dos X-Men, é um dos vilões, que acredita que tem que separar os humanos sem o gene mutante dos humanos com o gene mutante, que os cientistas dentro da história chamam de homo superior. E aí vai contar a infância dele, porque ele fala que ele não confia na humanidade, que ele quer segregar os mutantes em um lugar específico, porque ele não confia na humanidade. E, inclusive, nas histórias, ele chega a criar um país, ele puxa um asteroide para viver, mas aí vai mostrar a infância dele nesse quadrinho. E aí é revelado que o personagem é um garoto judeu que passou pelos campos de concentração nazistas. Então, assim, você está lendo uma história dos X-Men, de um personagem dos X-Men, e você está vendo ali uma representação histórica, claro, que guardadas as proporções do Fantástico Presentes, de um campo de concentração nazista. Continua no 28 mesmo. Então, você tem esse diálogo entre a linguagem do quadrinho e diversos outros elementos. Claro, nós não vamos ler uma história em quadrinhos, assim como a gente não vai ler nenhum tipo de literatura fantástica, tomando aquilo como realista, como uma reprodução da realidade. Acho que nem o discurso histórico reproduz a realidade tal como ela ocorreu. Mas a gente vê esse diálogo. Então, você começa a enxergar a profundidade das personagens de acordo com a paleta de cores, de acordo com as técnicas do quadrinho. E muitas vezes nós temos já interiorizados em nós algumas técnicas que são próprias da história em quadrinhos, que a gente nem pensa mais nela como um recurso dessa linguagem. Por exemplo, eu acredito que todos aqui, ao ver uma página de quadrinhos, vão reconhecer a diferença entre um balão de fala e um balão de pensamento. Por exemplo, uma inserção que está narrando, de um narrador. E isso são elementos próprios da linguagem dos quadrinhos, que é algo que faz tão parte da nossa cultura que a gente já toma como natural e não vê o quanto que o uso desses recursos enriquece a história que está sendo contada no caso, né? Sabe, vendo que o comentário aqui do Kelvin, ele falou que os quadrinhos potencializam a experiência estética do texto, fisgando muitos novos leitores pelo visual. E eu fiquei pensando como a gente entende leitor só aquele que lê o texto verbal. Porque, né, muitas vezes a pessoa que lê quadrinho, por exemplo, fala, você é leitor? Não, ele não lê, ele só lê quadrinho, né? E aí, então a gente pensa, né, quando a pessoa lê só o texto verbal, ninguém fala, não, só lê o texto verbal, só lê histórias de texto verbal, né? Não lê quadrinhos. Por que o contrário, né? A gente não faz essa provocação também? Então, o leitor de quadrinhos é tão leitor quanto o leitor de texto verbal. Então, se a gente quer que quem lê quadrinhos leia texto verbal também, o contrário deveria ser verdadeiro. A gente deveria falar, né? Quem só lê texto verbal fala, não, então vamos ler aqui uns quadrinhos também para a gente, né, ampliar essa percepção visual, porque muita gente tem dificuldade em ler os quadrinhos. Eu conheço muita gente que, né, lê, né, livros, né, literatura verbal com, sei lá, 1000 páginas, livros super difíceis, mas não consegue ler uma história em quadrinho, não consegue ler um mangá, não consegue perceber nuance de imagens, nuance do movimento, né, de representação do movimento. Então, quando a gente pensa em leitor, a gente tem que ampliar também, como a gente falou na aula passada, de ampliar esse conceito de literatura, ampliar esse conceito de leitor também, né? O leitor das imagens é tão leitor quanto o leitor do texto verbal, né? Então, vamos lá. A gente trouxe aqui para vocês algumas coleções e editoras que, né, trazem no catálogo algumas quadrinizações para vocês acompanharem, né, para ver o que está sendo produzido aqui no Brasil desse tipo de literatura. A gente começa com a editora Peirópolis,
que tem uma coleção maravilhosa, né, chamada Clássicos em HQ, que tem tudo isso, não sei nem quantos são, mas são muitos livros dos clássicos da literatura verbal em quadrinhos. Então, o trabalho deles é, assim, impecável. Eles trabalham com o texto original, né? Então, recortes do texto original sempre. Eles trabalham tudo isso que a gente falou, técnicas específicas que dialogam com o texto original, as cores, o formato. Então, os artistas que são convidados, né? Os quadrinistas que fazem cada um dos quadrinhos, é pensado nisso, né? É pensado para que dialogue com esse texto original. Então, assim, é uma coleção que vale a pena conhecer todos, né? Eu acho que são maravilhosos. Quem tiver interesse, tem esse... Eu coloquei aqui embaixo... Ixi, acabei de cobrir ele, mas vai ter depois nas referências também, mas dá para entrar no site da Editora Peirópolis, que tem uma curadoria que fui eu que escrevi sobre esses clássicos em HQ. Então, essa ideia de como trabalhar isso na sala de aula, um olhar do como selecionar, né, esses quadrinhos. Então, quem tiver mais interesse pode entrar lá. Mas essa coleção a gente super indica, porque é maravilhosa, né, Ivan? Não, ela é excelente e existe toda uma preocupação dos quadrinistas, dos roteiristas, de não só trazer elementos do texto original, vamos usar assim, como ampliar as possibilidades, ampliar os movimentos de leitura. Então, por exemplo, a edição do Corvo que a gente escolheu é da Peirópolis. Então, a gente vai ver, dando spoiler de daqui a 10 minutos, a gente vai ver que quem fez a quadrinização, quem fez a roteirização, aprofundou muitos aspectos, aprofundou muitos elementos que não estão ali no poema, mas que foram trazidos para a linguagem gráfica. Então, existe todo um cuidado de não se limitar. Vou pegar o que está escrito no texto verbal e colocar no texto gráfico, na literatura gráfica, e lide com isso. Não, existe todo um processo de trabalho com a obra, de fazer aquele diálogo, de trazer novas potências, que foi falado desculpa, no slide anterior. Existe toda essa preocupação em dar nova vida para a obra. Aqui o Kelvin está perguntando se é da mesma editora da quadrinização de Vidas Secas. Não é. Não, Vidas Secas é da Galera, da editora Galera. Eu não sei se na coleção da Peirópolis tem uma outra adaptação de Vidas Secas, que são vários títulos, são muitos títulos. Eu não lembro de ter, Evandro. Eu também não lembro, mas são muitos títulos, mas a edição que a gente usou na quarta-feira é da Galera. A editora Nemo tem uma coleção muito legal, que também muita gente sempre pergunta, e o Shakespeare em quadrinhos, né? Que gostam muito de trabalhar com os textos do Shakespeare. Então, a editora Nemo tem uma coleção de Shakespeare em quadrinhos, que tem esses 6 volumes. Então, também é interessante de se trabalhar, né? Porque a gente pensa nos clássicos, a gente fala vários, mas o Shakespeare está ali, né? Um grande clássico também. Então, essa é uma coleção interessante de conhecer também. Tem uma outra coleção, acabou não dando tempo de colocar no slide, que eu fiquei sabendo dela literalmente hoje, então acabou não dando tempo, mas tem uma editora, eu vou procurar. Depois eu procuro e coloco aqui no chat a informação. Que é de mangás, é Shakespeare em mangá, e eles fazem releituras da obra. Então, por exemplo, Romeu e Julieta não se passa em Verona, no século XV. Ela vai se passar em Tóquio, são 2 adolescentes contemporâneos, então vai mais pelo caminho da releitura, que também é muito, muito bacana, muito interessante. Acabou não dando tempo, porque o disco não é tão atual assim, já deve ter alguns anos, mas eu fiquei sabendo dela hoje, por isso que acabou não dando para colocar, mas eu já vou pesquisar aqui e já coloco o título.
E é bem interessante, nesse caso, dessa coleção, eu acho que dá para ver pela capa, pelas ilustrações, que o cuidado com a expressão das personagens. Tem algumas páginas dessas adaptações que não tem a necessidade do texto verbal. O que está acontecendo ali, principalmente em Otelo, né, cenas de ciúme, que ele está... Tem páginas que você tem pouco texto verbal, tem quadros que você não tem nenhum texto verbal, e você consegue perceber exatamente o que está acontecendo, como está acontecendo, pela qualidade artística da imagem, como que é transmitido, como que é passado pelo ilustrador. E essa a versão o Romeu e Julieta também tem uma pegada meio mangá, né? O tipo de ilustração é meio mangá. É bem legal essa coleção, vale a pena conhecer também. Há quadrinhos na companhia, não tem uma coleção muito extensa, mas tem aí grandes títulos que são muito bons. 1984 acabou de ganhar prêmio lá fora também, do Fido Nest. Então, assim, a qualidade dos quadrinhos quadrinhos na companhia são muito boas. O 1984, o Grande Sertão Veredas, que alguém comentou na aula passada no chat que gostava, é maravilhoso. O Alienista, aí tem agora esse Lovecraft Poe. Então, assim, são muito bons. Não é extenso, mas é de uma qualidade enorme, né? Os livros são grandões também. Deixa eu pegar aqui os que eu tenho para vocês verem. Tipo, eles são em edições bem grandonas, assim, são bem bonitos. Então, vale muito a pena. É um trabalho editorial muito bom também, fora todo o trabalho do quadrinho em si, né? Mas o trabalho da editora é muito bom. Quer acrescentar alguma coisa aqui, Evandro? Posso passar. Não, pode passar, você disse tudo. Inclusive, a imagem que a gente colocou quando estava falando, a primeira imagem de hoje foi tirada do 1984. Foi. Muito Aquela bom. primeira imagem, e é todo um cuidado, assim, é muito bom, muito, muito bom. Vou mostrar aqui umas páginas. É muito bonito. É muito bonito. Quer falar desse? Eu falo, só terminar de digitar aqui, a coleção do Shakespeare, mangá Shakespeare, desculpa, do grupo editorial Record. Eu estou colocando o link da página da própria Record. Não estou fazendo o merchan da Record, mas é que eu pesquisei e foi direto do link deles. A Novo Século, no Brasil, que é responsável pela tradução, e as publicações são da Marvel Comics nos Estados Unidos, né? Tem uma coleção de romances da Marvel. Então, você tem atualmente mais de 20 livros nesse catálogo, e a grande maioria são adaptações de romances, em romance, dos quadrinhos clássicos da Marvel. Então, o que a gente falou na quarta-feira do X-Men Dias de um Futuro Esquecido é dessa coleção, e a gente tem muitos famosos, que nem aqui dá para ver o Guerra Civil, que virou até um filme também recentemente. Então, são 20 volumes, e é interessante que aquele processo inverso que a gente falou, você tem um clássico de um quadrinho que diz muita coisa de forma permanente, de forma universal, e esse clássico do quadrinho, ele passa por um processo de novelização. Então, ele é atualizado para uma nova linguagem, ele traz novas potências, também vindo do quadrinho, vindo da história em quadrinhos, para o romance verbal. Então, começou com uma série de adaptações do quadrinho para o romance, depois começou a ter histórias originais que pegam elementos dos quadrinhos que não foram tão aprofundados e eles aprofundam no romance. Então, tem um exemplo, não está aqui na imagem, mas tem um quadrinho chamado, um romance chamado Toque da Vampira.
Quando a gente lê os quadrinhos dos X-Men, a personagem vampira ela é apresentada como chegando na Mansão Xavier, porque ela tem o poder de sugar as pessoas, a energia vital das pessoas pelo toque, por isso a alcunha de vampira. E ela chega traumatizada porque ela quase matou o namorado quando ela foi dar o primeiro beijo nele. Essa história nunca apareceu detalhada nos quadrinhos. E aí esse romance, o Toque da Vampira, vai justamente detalhar esse momento. No caso dos Vingadores, tem a Natasha Romanoff, ela aparece como a Viúva Negra, já como uma espiã treinada, não tem tantos detalhes a respeito do passado dela, mas isso é desenvolvido no romance. Então, existe o processo de adaptação do quadrinho para o romance, e também é usado a literatura verbal para expandir elementos dos quadrinhos que não foram explorados por algum motivo nessa linguagem, estão sendo trazidos para outra. É muito legal esse exemplo, né, para a gente pensar esse contrário também, né, que a gente sempre pensa, tem o texto original, como a gente falou, né, que é o mais difícil, então a gente faz o quadrinho que é para facilitar a leitura. E aí a gente vê aqui que não é isso, gente, são só duas linguagens diferentes contando essa história. Então, nesse caso, né, tem lá o quadrinho e tem a novelização desse quadrinho. Então, é muito interessante pensar nisso, como são só duas linguagens sendo exploradas, né? O Kelvin falou do Guerra Civil é excelente, é muito, muito bom mesmo. Aqui, a editora Arqueiro, ela traz uma coleção da DC Comics, nesse caso são só 4 volumes mesmo, e aí ele tem uma proposta um pouco diferente, a coleção da DC tem uma proposta um pouco diferente, que é o de pegar as lendas da DC, o nome da coleção é Lendas da DC, e a proposta é exatamente a de pegar personagens icônicos dos quadrinhos, pegar as características fundamentais deles dos quadrinhos e trazer para a linguagem do romance. Então, são histórias inéditas que foram lançadas de forma quase que simultânea. Então, foi lançado, por exemplo, o Mulher Maravilha Sementes da Guerra, pouco tempo depois lançou o quadrinho. Então, lançou o romance, pouco tempo depois lançou o quadrinho. Mas dá para se perceber que, muito provavelmente, a produção foi simultânea. Então, você tem uma mesma história publicada em 2 linguagens diferentes, em um curto período de tempo. E aqui, no caso E sim, são autores de best-seller. São autores de best-seller. São escritores muito presentes, principalmente na literatura juvenil. Eu posso estar enganado, mas Ali Bardugo, que foi quem escreveu Sementes da Guerra, é a mesma autora de Sombra e Ossos. Não, eu preciso confirmar a informação, mas é a mesma autora de Sombra e Ossos, está fazendo um sucesso enorme na Netflix. Então, são autores renomados fazendo essa, não adaptação, porque eles pegaram a personagem, criaram um roteiro e, ao mesmo tempo, você tem a quadrinização. Então, é a mesma história, como que ela é apresentada ao público em 2 linguagens diferentes. E no caso da Mulher Maravilha, que, na verdade, dos 3 é o único que eu tive tempo de ler, os outros eu fiz uma leitura mais rápida, não consegui me aprofundar, fazer aquela leitura cuidadosa. Ainda você tem referências a clássicos da literatura muito mais antigas. Por exemplo, a premissa dos Sementes da Guerra é que, de períodos em períodos, nasce uma pessoa que tem o destino, digamos assim, de provocar grandes guerras. Então, boa parte do romance é em diálogo com a Ilíada, é em diálogo com a Guerra de Troia. A personagem que a Diana Prince tem que proteger, ela é uma descendente da Helena de Troia. Então, você tem, ao mesmo tempo, essa dupla linguagem, a mesma história em 2 linguagens diferentes, que eu acho que enriquece muito, e um diálogo com um clássico da literatura que é inquestionável, está presente até hoje em filmes, séries.
Então, eu acho bem bacana essa coleção, porque ela pega o clássico do quadrinho, escritores renomados, faz referências a clássicos da literatura gráfica e consegue construir uma narrativa que não fica forçado para lado nenhum. Só lamento que a coleção seja tão curta. Quer falar, Luara? Não, já falou tudo, Evandro. Vamos seguir. E aqui a gente colocou para começar a causar um pouco, como a gente mencionou na primeira aula, a música também é uma forma de manifestação de produção literária. Uma coisa que eu e a Luara conversamos bastante em que momento a produção artística musical deixou de ser considerada literatura, pensando-se em crítica tradicional. Por quê? O trovadorismo, ninguém questiona que são produções literárias. Você não vê ninguém falando que o trovadorismo não é literatura. E eram produções musicais. Hoje, infelizmente, existem grupos, claro que não são majoritários, que não entendem a música enquanto produção literária. Mesmo com exemplos do Bob Dylan, por exemplo, ganhando o Prêmio Nobel de Literatura por conta das músicas dele. Então, essa é uma coisa que a gente quis trazer também, a literatura musical. E como que a literatura musical é representada nas histórias em quadrinhos também. Na segunda-feira, alguém mencionou a quadrinização de Temple of Shadows, do Angra, eu não conhecia, vou atrás. E a gente trouxe como exemplo 2 casos de quadrinizações de histórias do Iron Maiden. Então, tem o Seventh Son of a Seventh Son, que o autor fez uma quadrinização de todas as músicas do álbum. Então, ele pegou o álbum e fez a quadrinização do álbum todo. E o Legacy of the Beast é uma quadrinização ao mesmo tempo das músicas do Iron Maiden, de algumas das músicas do Iron Maiden, e de uma turnê. Então, o personagem ele vai passando por vários lugares onde a banda iria se apresentou, no caso, foi uma turnê de 2018, onde a banda se apresentou com essa turnê. E aí ele vai entrando em contato, o personagem principal é o Ed, que é o mascote do Iron Maiden, ele vai entrando em contato com personagens que aparecem nas músicas da banda. O Iron Maiden tem muitas músicas narrativas. Então, é um outro tipo de quadrinização que também tem que ser levado em consideração. Desculpa, eu estava me falhando a palavra. Olivia, eu não sei se é o mesmo ilustrador. Eu sei que o Iron Maiden, o Legacy of the Beast, a quadrinização, que é esse segundo aqui, se eu não me engano, saiu pela Heavy Metal. Eu acho que saiu e foi em editorial com parceria. Eu acho que ele saiu pela Heavy Metal. Esse Seventh Son of a Seventh Son, ele é da AFL Comics, que é uma outra parceria editorial. Então não foi um selo que eles criaram. Eu não sei se é o mesmo ilustrador que criou o Ed ou se foi feito de outra forma. Eu acredito que, se não foi o mesmo ilustrador que criou o personagem, dá para perceber que tem traços muito parecidos com pelo menos alguns ilustradores que fazem as capas dos álbuns. Mas essa informação, se é o mesmo ilustrador ou não, eu não tenho. Eu queria comentar só, Evandro, essa ideia então, a gente está falando agora de clássicos musicais, né? Então, trazer essa linguagem musical para a quadrinização. Então, de novo, a gente tem que pensar nessas linguagens, né? Como que as características e as peculiaridades da linguagem musical são não transferidas, mas são relidas pela quadrinização. Então, a gente está falando agora de ritmo, a gente está falando de refrão, a gente está falando de tom, né? De graves, agudos, como tudo isso é pensado daí para a quadrinização agora, né? Porque isso vai ter que ser transformado em visual.
Então, a gente vai, de novo, trabalhar com cores, com tamanho de quadros. Lembra que eu falei da paisagem, do horizontal, que parece uma coisa que é eterna? Isso, né? Como que a gente vai pensar isso na música? Então, a música, tipo, é muito rápida, vão ser quadros menores para dar essa velocidade, vão ser quadros maiores, né, num refrão, talvez. Como que isso é pensado? Como essa linguagem musical é trazida para a linguagem gráfica, né, para a linguagem dos quadrinhos? Então, é muito interessante pensar nisso, e por isso que a gente quis trazer essa provocação também, né, quando a gente pensou nesse título de releituras, né, musicais, verbais e gráficas, a gente estava pensando em tudo isso. E aí tem um outro, esse é um projeto anunciado, tá? Não saiu ainda esse projeto, ele foi anunciado numa rodada de lives da Fora do Plástico, que é um canal de conteúdo de quadrinhos muito bom. E eles fazem essa rodada de lives com todas as editoras, né? Com muitas editoras de quadrinhos do Brasil, falando quais vão ser as novidades do ano. Então, eles estão fazendo isso para 2023. E uma das convidadas foi a editora Brasa, que anunciou nessa rodada de lives o projeto Música Popular em Quadrinhos, o MPQ. E aí, essa ideia de grandes sucessos, vários autores. Eles vão trazer canções populares, né, do Brasil, transformadas, né, em quadrinhos por grandes artistas, por artistas diferentes. Então, eu trouxe aqui só 2 exemplos. Vocês podem procurar depois lá no YouTube do Fora do Plástico, que tem a live completa, mas tem o Evidências, né? É um clássico dos clássicos musical do Brasil. E ele vai ser, então, adaptado pela Line Lemos. Tem aí uma imagem, vai ser incrível. E o Trenzinho Caipira, que vai ser adaptado pelo Lelis, que também é um quadrinista incrível. Então, assim, é um projeto, não saiu ainda, mas fiquem aí de olho, porque esse ano já começa a sair essa produção, e eu acho que vai ser incrível. Eu coloquei aqui mesmo sem ter capa, sem ter nada, porque eu acho que é uma dica que vale a pena ficar de olho, né, Ivan? Ah, não, vale a pena, sim. Vale muito a pena. E até pela escolha de, de músicas, né, de canções de diferentes gêneros. Então, não... Estou pegando músicas clássicas da música brasileira, ficou redundante, eu sei, as canções clássicas da música brasileira e trazendo para essa linguagem da quadrinização. E uma última indicação que eu tenho, que eu não coloquei no slide da Quadrinhos na Companhia, porque eu só lembrei depois, mas tem esse livro aqui, acho que está com reflexo, mas é do Will Eisner, né, o pai dos quadrinhos, o grande nome dos quadrinhos, e ele fez essa adaptação de Dom Quixote, que chama O Último Cavaleiro Andante. Então, também dá Quadrinhos na Companhia, vale muito a pena, porque é do Will Eisner, e tudo do Will Eisner vale a pena. Mas estamos aqui falando de adaptação, e ele tem esse título que eu não coloquei no slide, mas fica a indicação também. E aí, então, a gente vai pensar em alguns recursos e estratégias que essas quadrinizações se utilizam, né? Talvez nessa atualização, talvez nessa releitura, nessa tradução intersemiótica, né? Primeiro é a metaficção, é um recurso bastante usado nas quadrinizações, que é quando a metaficção é quando o texto fala sobre o próprio texto, ou quando ele brinca com essa ideia de realidade, ficção. Tem várias formas de se pensar a metaficção. E aí a gente traz 2 exemplos, que é o Conto de Escola e os Lusíadas, que a gente já falou um pouquinho, mas eles brincam muito com isso. O Conto de Escola, ele traz, logo na primeira página... Ah, bom, tá aqui, eu ia mostrar, mas tá aqui a imagem no slide. A primeira página do quadrinho, ele traz, então, o próprio Machado de Assis contando essa história e fazendo uma brincadeira com o final da narrativa, né? Então, quem não conhece essa história, eu vou dar um pequeno spoiler, mas não muito, vale a pena ler de qualquer forma. Mas essa ideia que tem uma moeda que é jogada pela janela,
Então, começa o quadrinho com Machado de Assis pegando uma moeda do chão, e aí a gente fica nessa dúvida. Será que essa moeda que ele está pegando é a moeda lá que o personagem vai jogar pela janela e vai chegar lá no final do quadrinho? É outra moeda? Então, traz essa brincadeira, né? Traz a presença do autor na narrativa, né? Então, essa brincadeira já amplia também. Quando a gente pensa em ampliar, né, em abrir diálogo, então ter o Machado de Assis aqui já na narrativa, apresentando a narrativa, ou no caso dos Lusíadas também, da editora Peirópolis, do Fido Neste, que é o mesmo autor do 1984, primeiro que ele começa, isso aqui é o sumário já, então o sumário já é um mapa, então já traz uma brincadeira aí visual, né, com essa narrativa. E aí, aqui na primeira página do quadrinho, a gente tem uma apresentação. Eu vou ler aqui esses 4 quadros para vocês verem mais ou menos o tom, né? Então, começa com: assim deveria esta obra iniciar, mas vamos com calma, meu caro leitor. Meu nome é Luiz Vaz de Camões. Nasci em Portugal por volta de 1524 e vou lhes contar um pouco de minha empreitada. Numa mão sempre a pena, noutra a espada. Então, acrescenta aí um texto verbal, né, para iniciar o texto dos Lusíadas com essa brincadeira com o próprio autor, iniciando isso para a gente, né, apresentando para a gente com essa linguagem, né, de rimas, tudo, né, que é característico dos Lusíadas, para então começar a narrativa. Quer falar alguma coisa, Evandro, desses dois? Eu quero sim, nesse caso dos Lusíadas, também no caso do conto de escola, além do recurso da metaficção, ele traz uma característica que é muito própria dos quadrinhos, que é a quebra da quarta parede, que é o personagem saber que ele está numa obra e conversar com o leitor. A gente sabe que o Machado de Assis já fazia isso no século XIX, mas é algo que a gente vê com muito mais força dentro da linguagem dos quadrinhos. Não é algo exclusivo da linguagem dos quadrinhos, mas é muito, muito presente, muito próprio da linguagem dos quadrinhos. Esse do Dom Quixote é da Peirópolis. Dos Lusíadas. Dos Lusíadas. É Peirópolis. Outro recurso bastante utilizado, e é um ponto para a gente reforçar aquilo que a gente falou de abrir diálogos e ampliar repertório, é a intertextualidade. Então, eles partem do texto original, mas eles trazem outros elementos para colocar ali outros detalhes, outras camadas de leitura que não eram possíveis de serem feitos no original, porque são referências até de tempos depois. Então, é muito interessante. E aí a gente traz o caso do Dom Quixote, também edição da Peirópolis, que ele traz, em um dado momento, e aí eu já vou pular para o próximo, que é a linguagem dos quadrinhos. Nesse caso, ele tem o texto original, né, recorte do texto original, então mostrar aqui, por exemplo, que tem bastante texto verbal, mas no momento da luta do Don Quixote com os moinhos de vento, tem uma sequência de 10 páginas só de ilustrações, ou seja, sem texto verbal, e ilustrações de páginas inteiras. Vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui tem aqui como estava sendo a narrativa, e aí, de repente, as ilustrações explodem na página e a gente tem uma sequência de 10 páginas dessa luta. Então, assim, primeiro é um uso da linguagem dos quadrinhos espetacular, de entender que nesse ápice a imagem vai explodir na página, né? Então, ele quebra esse ritmo para dar um outro ritmo de leitura completamente diferente. E aí ele começa a trazer referências como Picasso, como ilustrações do Gustave Doré, que foi o ilustrador ali original do Don Quixote. Então, ele traz referências dessas ilustrações originais também. E tudo isso são essa intertextualidade. Então, tem um diálogo com outro texto que não é aquele texto original que ele está tendo como referência, né? Então, está além do Don Quixote, já tem Picasso, já tem outros meios artísticos, já tem outras
referências, né? Então, eu gosto muito desse exemplo aqui, de trazer o estilo, né, Picasso ali de ilustração para dentro da narrativa. Agora, só fazer um comentário, na verdade, uma resposta a um comentário que a Ellen fez aqui no chat, que ela colocou. Mas todas as relações que estamos vendo desde a última aula e nessa também já não podem ser consideradas intertextualidades. É exatamente isso, Ellen. É exatamente isso que é esse ponto que a gente quer chegar. A adaptação, a tradução intersemiótica, ela não é vertical, ela é intertextual sempre. Então, ela é intertextual entre a obra original e adaptada, e ela é intertextual em diálogo sempre com outras artes, em diálogo com a cultura popular, com a cultura da época quando ela foi escrita, com a cultura da época onde ela foi adaptada. Então, é exatamente isso. Todas essas relações, elas são intertextuais. Porque se elas não forem intertextuais, não dá nem para chamar de relação. Como que eu posso fazer uma tradução intersemiótica, trazer elementos de um texto, de uma linguagem verbal para uma linguagem dos quadrinhos e vice-versa, sem estabelecer esse diálogo? Então, é isso mesmo. Todas essas relações são de intertextualidade, porque a intertextualidade é a base da tradução intersemiótica. Porque senão, o exemplo que a Luara falou, se é algo que vai ser tão igual ao original, você não precisa fazer adaptação. E também, né, Evandro, essa ideia de intertextual, por exemplo, quando a gente pega Vidas Secas, também é intertextual né, com esse texto cromático, por exemplo, que ele traz essa relação com as cores daquele ambiente que está sendo narrado. Então, está sempre trazendo relações. A gente pontuou aqui especificamente como um recurso e uma estratégia para mostrar que tem alguns que são relações diretas com outras coisas, mas não dá para a gente pensar isso, né? Pensar a tradução intersemiótica sem intertextualidade, né? É isso que a gente está falando. É intersemiótica, é entre linguagens, então precisa dessas relações. A gente está vivendo essas relações intertextuais o tempo inteiro. E aí é claro que algumas a gente pontua como isso, tipo, o estilo de ilustração do Picasso, né, diretamente ali, porque ele está dialogando com o Picasso, que foi o primeiro ilustrador de Don Quixote. Então, a gente está fazendo ali relações intertextuais que vão dialogar para ampliar o nosso repertório, mas é tudo construído nessa base, né, da intertextualidade, realmente. A Paula fez um comentário aqui que é bem bacana também. Que ela colocou que bacana é que os alunos fazem uma leitura sem um peso que se coloca sem querer a essas obras. É exatamente isso. Você muitas vezes tira o peso. Quando você faz uma leitura de uma obra em quadrinhos, você acaba tirando um pouco do peso sem tirar a essência daquilo. E a qualidade, né? E a qualidade. E a qualidade, exatamente. Exatamente. Muitas vezes os estudantes eles se sentem intimidados. Você vai falar, não, você vai ler um conto do Machado de Assis. Popularmente, sabe-se quem é o Machado de Assis, mesmo quem nunca leu. Então, ele já vai ouvir o Machado de Assis, ele já vai se sentir pressionado. Ah, mas será que eu vou entender? Será que a linguagem é muito difícil? Ele já vai para a obra esperando não entender. Aí quando você fala, não, você vai ler um quadrinho do Machado de Assis. E ali você tem o texto original, recorte do texto original, só que como ele não foi para a obra com o peso que é colocado sobre ela, ele consegue entender, mesmo que esteja numa linguagem mais rebuscada do que ele está acostumado no cotidiano. O conto de escola, inclusive, é o texto completo do conto do Machado de Assis. Então, não são nem recortes. O Don Quixote são recortes, obviamente, mas o conto de escola é o texto completo ali, né? Então, tá ali sem esse peso, talvez, né? O Corvo também é o texto integral. O Corvo também. Então, assim, vou passar mais rapidinho por causa do nosso tempo, mas as cores, que a gente já falou muitas e muitas vezes aqui, também é um recurso gráfico, então é muito trabalhado nas histórias em quadrinhos. E a própria linguagem dos quadrinhos, como a gente também comentou, né? Então, o tamanho do quadro, o tamanho
da sarjeta, o balão, se vai ser um balão de fala, se vai ser um balão de pensamento, como isso é trabalhado, técnicas, todas essas linguagens do quadrinho trabalhando a favor dessa narrativa. E a ideia do texto original de manter a linguagem do texto verbal, né? Pode ser com recortes, ou pode ser com adaptações, mas seguindo, né, a forma desse texto original, né? Então, vamos lá, vamos começar a nossa análise aqui dos livros de hoje. Vou tentar ser um pouco mais breve por conta do nosso tempo. Então, aqui a gente escolheu a quadrinização do Corvo. Normalmente, a gente vê as adaptações, as quadrinizações de um romance, ou de um conto, ou de uma crônica para os quadrinhos. Ver a adaptação de um poema, ainda que seja um poema narrativo, como é o caso do Corvo, não é algo tão comum. Então, a gente escolheu o Corvo, e a gente escolheu para os textos, como referência para o texto verbal, essa edição específica, vou pegar ela aqui, essa edição específica, que é uma edição que vem com as ilustrações do Gustavo Doré. Por que que foi feita essa escolha? Porque a tradução intersemiótica, ela se dá em 3 meios, ela se dá de 3 formas. Ela se dá pelo texto verbal, pela tradução, literalmente pela tradução do texto verbal, no caso, é uma tradução do Machado de Assis, que é usada tanto nessa edição quanto na quadrinização, e pela ilustração, seja a ilustração do quadrinho, seja as ilustrações que acompanham o texto do Gustavo Doré. O Corvo é um poema que foi publicado originalmente em 1845. É o poema mais conhecido de Edgar Allan Poe, e um dos mais importantes da literatura gótica, isso para não dizer da literatura universal, né? Ele foi traduzido por outros grandes nomes da literatura, então a gente tem traduções do Fernando Pessoa, do Machado de Assis, e ilustrações do Gustavo Doré, que ele se dedicou a fazer várias delas inspiradas no poema. E até hoje ele passa por traduções intersemióticas. Então, por exemplo, ele é citado a exaustão na série da Wandinha, é toda uma referência ao Edgar Allan Poe. Em 2019, a banda Rotten Christ fez uma musicalização chamada The Haven, que são trechos compostos pela banda com alguns excertos, algumas estrofes do poema. Aqui a Olivia está falando que tem adaptação até no Simpsons. Então, é uma obra universal, né? Então, aqui a primeira tradução intersemiótica que a gente tem do Corvo foi feita do Gustavo Doré, que ele traduz intersemioticamente o Corvo da linguagem verbal para a linguagem pictórica. Então, ele escolhe algumas estrofes e ele faz ilustrações. E, embora não seja uma adaptação para os quadrinhos propriamente dita, não era nem esse o objetivo, mas a gente pode refletir pela forma como o autor transpõe a narrativa do poema em ilustrações. Será que a gente não pode compreender isso como uma precursora, essas ilustrações como precursoras das futuras transposições do texto do Poe para a literatura gráfica? Eu vou mostrar mais para frente um exemplo com essa imagem aqui, que está aparecendo aqui no canto, essa daqui. Então, aqui tem uma estrofe do Corvo. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso em vão, a dor esmagadora dessas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora. E aqui é o trecho, uma estrofe, trecho de uma estrofe. E aqui a gente tem a ilustração, 2 ilustrações do Gustavo Doré, falando dele, a gente vê pela expressão, ele pensando na Lenora, procurando repouso, a gente vê que ele está sentado, ele está com uma expressão de cansado, mas ele está com uma expressão de quem não consegue dormir, tá uma sensação de oprimido. E a imagem angelical, né? A imagem dos anjos, tanto nesse primeiro
nessa primeira ilustração como na segunda. E essa aqui é essa terceira ilustração, eu estou indo um pouquinho depressa por causa do tempo, tá, gente? Essa terceira ilustração, que é do final do poema, a estrofe está no próximo slide, mas eu queria pedir para vocês prestarem... Volta um pouquinho lá, por favor. Eu queria pedir para vocês prestarem bem atenção nessa ilustração que ela vai voltar. E exatamente, Kelvin, é algo bem macabro. As ilustrações transmitem o sentimento do poema. Então, não faria sentido, ao meu ver, pegar um poema como o Corvo e fazer ilustrações de forma super colorida, com uma paleta de cores que traz sensações de felicidade. Então, esse diálogo está muito presente. Se puder passar, eu agradeço. E aqui é o verso, a estrofe, ao qual se refere a ilustração da página anterior, que é a última estrofe do poema. E o corvo aí fica, ilo trepado, no branco mármore lavrado, da antiga Palas, eilo imutável, ferrenho, parece ao ver-lhe o dorucenho, um demônio sonhando, a luz caída, do lampião sobre a ave aborrecida. No chão espraia a triste sombra e fora daquelas linhas funerais, que flutuam num chão, a minha alma que chora não sai mais, nunca, nunca mais. Então, aí é a última estrofe. E vou trazer as mesmas estrofes como elas estão apresentadas na quadrinização. Então, é o texto integral, né? Não vou ler novamente. É o texto integral do Poe, na tradução do Machado de Assis. E aí ele traz alguns elementos próprios da literatura gráfica que aprofundam, inclusive, que é uma coisa que a gente estava falando. Às vezes a gente pensa que o quadrinho vai simplificar e não simplifica. Por exemplo, se vocês olharem a paleta de cores onde mostra o personagem, são cores mais sombrias, tons menos vivos, é uma paleta de cores que reflete o estado de espírito do personagem. Quando vai falar da Lenora, que está no céu, que está entre os anjos, é uma paleta de cores mais viva, a cor do cabelo dela é mais viva, você tem o sol brilhando, então você tem o contraste do dia com a noite. E aí também tem referências a outros pontos do Poe. Por exemplo, aqui no poema do Corvo não mostra em momento algum ele bebendo, mas essa cena do barril com ele pegando a garrafa é uma clara referência a um outro poema do Poe, a um conto do Poe, no caso, chamado Um Barril de Amontilado. Então, ele traz outras referências dentro da quadrinização. E aqui, de novo, a última estrofe do poema. Como eu falei, tem o uso do texto integral do Machado de Assis, na tradução do Machado de Assis. E aí tem outros recursos narrativos também próprios dos quadrinhos que são usados. Bom, tem uma outra referência, né? A gente tem a referência do Gato Preto, que é outro conto famosíssimo do Edgar Allan Poe. E aí a gente tem alguns recursos dos quadrinhos. Então, por exemplo, a gente vê que o corvo está sempre em destaque. Mesmo em relação ao cenário, em relação ao personagem, o olhar é destacado, é muito puxado para a figura do corvo. Então, é um recurso gráfico que vai chamar a atenção o contraste dos olhos do corvo. Ele é todo preto, ele é escuro, ele tem uma paleta de cores escura, mas o olho dele é puxado para o vermelho. Então, ele fixa, ele atrai a atenção. O refrão do poema, que é o Nunca Mais, se repete no final de cada estrofe, é sempre colocado em destaque. Então, aqui ele está numa fala, e o corvo disse, nunca mais. Mas é um balão que não está limitado no quadro. Ele está atravessando 3 dos 4 quadros da página. No último quadro, nunca mais está em muito destaque. Então, a gente vê o recurso gráfico sendo utilizado para dar ênfase nos momentos em que o poema tem essa ênfase. E aqui, se vocês olharem o último quadro, vocês lembram da imagem do Doré que eu comentei?
é uma referência bem clara. Claro que aqui o personagem não está caído e é um estilo de ilustração diferente, mas a semelhança das imagens é gritante. A semelhança das imagens é muito forte. E aí, né, Evandra, o Nunca Mais, ele fica ressoando, né? Como está em destaque na página, parece que ele fica ressoando ali na sua leitura o tempo inteiro, porque ele está lá, né? Você não precisa ler cada quadro, porque ele vai estar lá presente quase que em todos os quadros, né, na página, então ele fica ressoando esse nunca mais, nunca mais. Na nossa leitura global, né? Na nossa leitura visual, ele está lá ressoando, né? No nosso cantinho de olho, mesmo que a gente tente focar só em um quadro, ele está ali no nosso campo de visão, né? E tem uma outra coisa, que existe uma história em relação ao local original do... Você quer falar essa parte, Lara? Do Não, pode túmulo? seguir, pode falar. No túmulo de Edgar Allan Poe, uma vez por ano, no aniversário de morte dele, são colocadas rosas e uma garrafa de bebida, não lembro que bebida que é agora. E é colocado, e aí a última página, quando tem o pós-fácil, que o autor está explicando as escolhas dele, inclusive ele explica por que ele escolheu a tradução do Machado de Assis, que existe uma relação com o centenário acho que do nascimento do Edgar Allan Poe, da morte do Edgar Allan Poe, com o centenário do nascimento ou da morte do Machado de Assis. Por isso que ele faz essa relação. E ele coloca exatamente o corvo em cima do túmulo do Edgar Allan Poe, não sei se está dando para ver muito bem, com as rosas e a bebida. E aí a gente fica se perguntando, será que o personagem do poema não foi desenhado para retratar o próprio Edgar Allan Poe? Será que essa pessoa que está conversando com o corvo não é o autor presente, não um eu lírico diferente? Então tem esse jogo bem interessante, tem esse cuidado, né, com a obra e com a forma como ela foi traduzida intersemioticamente para os quadrinhos. E é aquilo que a gente fala também das camadas de leitura, né? Então, assim, se você não sabe dessa história, né, de levar rosas e bebidas lá para o túmulo do Edgar Allan Poe, tudo bem, você vai fazer a leitura daquela imagem e vai significar uma coisa, você vai entender ali. Mas se você sabe dessa história, né? Se você sabe desse elemento que é fora a narrativa, né? Porque isso acontece na vida mesmo, né? No túmulo do Edgar Allan Poe. Se você sabe isso, é mais uma camada que é colocada ali para a percepção do leitor. Por isso que a gente fala das camadas, que você vai, cada vez você vai entrando mais e você vai se debruçando mais e acaba mergulhando mais naquela história, né? Mais profundo naquilo, quanto mais repertório você tem. E aí, ou se for o contrário também, né? Aquele movimento de ida e volta que a gente falou, você pode ter lido esse quadrinho, então viu aquela última página, em algum momento da sua vida alguém vai te falar, você vai descobrir que levam o bebida e rosas para o túmulo do Edgar Allan Poe, e você vai lembrar, nossa, eu li aquilo no quadrinho, né? Então, você faz esse movimento de ida e volta sempre, porque é assim que a gente constrói o nosso repertório, né? E nossa bagagem. Quer falar mais alguma coisa, Evandro, do Corvo? Não. Já falei muito, senão eu vou me empolgar. Eu adoro essa Imagina. adaptação, adoro o Poe, não posso me empolgar muito, não. Aí a gente trouxe também um quadrinho do Roger Cruz e do Davi Kalil, chamado Quais Qualigudum. Então, a nossa ideia, quando a gente pensou no minicurso, a gente trouxe primeiro um quadrinho que foi uma novelização de um quadrinho, né? Que é internacional, né? Que é dos X-Men. Aí a gente traz um nacional, que é do romance verbal para o quadrinho, que é o Vidas Secas, né? Nacional. A gente trouxe agora o Corvo, que é internacional também, né? Mas é um poema quadrinizado. E agora a gente traz um nacional para nacional, que é trazido da música para o quadrinho. Então, foi essa a ideia que a gente pensou quando a gente selecionou as obras que a gente ia fazer uma análise breve, claro, né? A gente daria para se aprofundar muito em cada uma delas, mas só para
provocar vocês nessa ideia de que não existe só um jeito de quadrinização, né? Não existe só um início e um fim. Dá para se trabalhar isso de diversas formas. E aí a gente traz o livro Quais Qualigudum, que ele foi uma publicação independente, e ele traz versões, ou releituras, né, melhor dizendo, de músicas do Adoniran Barbosa, um clássico da nossa música, né? Então, são 4 músicas, que é o Saudosa Maloca, Apaga o Fogo Mané, um Samba do Bexiga e Samba do Ernesto, que são quadrinizadas. Então, cada música tem um clima aí criado, né, a partir dos elementos gráficos, a partir das músicas do Adoniran, que a gente vai ver como cada um é diferente, né? E eles se tornam quase que contos gráficos a partir dessas músicas, né? E aí tem esse diálogo com as letras, mas trazendo novas camadas. Então, ele não é, como a gente falou, não é fiel no sentido de tem a letra da música e aí tem a ilustração dessa letra da música. Ele vai um pouco além. Ele parte da música para criar uma outra narrativa. Então, por exemplo, Saudosa Maloca. A música Saudosa Maloca começa com se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, né? Quem conhece a música sabe, tem esse começo e aí começa toda a história que ele, né, dá licença de contar e ele conta essa história. No quadrinho, ele acontece toda a história e o último quadro dessa narrativa é justamente essa imagem que está aí na tela, que no texto verbal fala, se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. Então, é quase como se o final da narrativa gráfica fosse o início da música, né? Então, tudo aquilo aconteceu, e aí ele vai, então, contar aquilo, é quase quando daí vai começar a canção. Então, é muito interessante como ele parte da canção para trazer elementos de antes, né? Então, ele inverte esse jogo de vou contar no final, mas as coisas já aconteceram. Para eu contar, as coisas precisam ter acontecido, né? E aí, uma outra parte aqui, né, da música que fala: mas um dia nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. E aí a gente vê essa destruição, né, no quadrinho, né, esse texto maior aqui escrito derruba, né? Então teve esse grito, daí tem os gritos em volta, para, não, Mato Grosso, não. Então tem toda essa, né, esse clima, né, essa climatização da música que na música fala, né? Nós nem pode se lembrar. E aí no quadrinho ele mostra o que eles não podem lembrar. Então toda essa sensação que até visualmente é muito impactante, né? Como derrubam tudo. E aí isso visualmente se torna impactante com outros elementos de gritos, né? Desse grito de derruba, desse grito de para, não, tudo. Então, trazido isso visualmente a partir desse trecho da canção, né? E só um comentário rapidinho, até na questão das cores. Quando tem o quadrinho com a maloca em pé, tem cores mais quentes. E aí a cor vai sumindo conforme a maloca vai sendo derrubada, a cor vai desaparecendo da página. Derrubou tudo, né? Derrubou até as cores, derrubou a vida daquele lugar, né? Não sobrou nada, sobrou o vazio, né? Sobrou a página em branco, né? Página em branco. No Samba do Ernesto, é muito legal esse também. Também vou ler o trechinho da música, e aí eu sei que vocês também, né, como o Evandro falou, né, vocês vão ler cantando. Vou ler cantando. Eu não leio cantando porque eu não sei cantar, senão eu cantava aqui para vocês, mas não, como eu não sei, eu só vou ler mesmo. Então, o Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontramos ninguém. Nós voltemos com uma baita de Maraíva, da outra vez nós não vai mais. Nós não somos tatu. E aí, o que esse conto vai mostrar para a gente? O que aconteceu com o Ernesto para ele não estar lá quando os convidados chegaram lá no Brás. Então, né, mostra esse antes também da música. O que estava acontecendo com o Ernesto? Onde estava o Ernesto que não estava lá, né? E aí esse conto vai mostrar para a gente. Então, a gente descobre o que aconteceu com o Ernesto para ele não estar em casa no dia combinado. E é muito legal como ele joga com a linguagem dos quadrinhos.
eu trouxe aqui essa página que para ele tá fugindo, eu não vou contar muito, mas ele está fugindo aí de uma situação que aconteceu. E aí, como que ele foge dessa situação? Dá para ver que ele pula de um quadro para o outro, né? Aqui, pela sarjeta do quadrinho, ele vai pulando. Então, ele está aqui no telhado, para chegar mais rápido, ele pula de um quadro para o outro. Então, olha o jogo com a linguagem dos quadrinhos, como é interessante, como é trabalhado. As cores também, né? Como o tempo passa aqui, né? Já vai escurecendo, então aqui a gente está já no entardecer, vai anoitecendo, e ele está fugindo. Então, para ele ser mais rápido que quem está correndo atrás dele, ele pula os quadros, né? Então, traz esse jogo. Então, é muito interessante pensar como ele explora essa linguagem dos quadrinhos para contar essa história que não está contada na música, né? Então, eu acho interessante pensar como quase que um complemento, né? Você lê as duas coisas, você lê a música, você lê o quadrinho, e aí você vai formando todo esse quebra-cabeça dessa história, dessa narrativa que está sendo contada, né? Apaga o Fogo Mané também tem esse trechinho, só esse final, que é: voltei para casa triste demais, o que Inês me fez não se faz, e no chão, bem perto do fogão, encontrei um papel escrito assim: pode apagar o fogo, Mané, que eu não volto mais. E aí, no quadrinho, a gente tem justamente, então, não precisa, como a gente falou, né, que as palavras contam e as imagens mostram. Aqui ele não precisou ter o texto verbal falando: encontrei um papel, nele estava escrito, né, que é o que a música faz, porque essa é a linguagem, né, de contar para a gente. Encontrei um papel escrito assim, e aí quando a gente vai para o quadrinho, tem lá o papel que está escrito no próprio papel, né? A gente lê junto com o personagem o que está escrito no papel. Então, o papelzinho lá, Mané, eu não volto mais. Então, trabalhar essa linguagem, né? A narrativa é toda num momento de chuva, então essas são cores muito mais fechadas do que as outras, que a gente vai ver a próxima, que é um outro clima, até um outro ritmo de música, então as cores são diferentes. Aqui é bem fechado. De novo aqui, né? Olha como tem poucos detalhes o personagem, então como a gente tem esse momento de espera quando ele abre esse lugar, né? No caso, ele tá num tipo um armário, e aí tem o papel, a gente está na expectativa junto com o personagem para ler o papel. Então, o impacto da leitura do Mané Eu Não Volto Mais é o mesmo do personagem e nosso também. Um Samba no Bexiga. A letra da música diz que domingo nós fomos num samba no Bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola. A mesa noteu o clock, saiu uma baita de uma briga, era só pizza que avoava junto com as bratiola. A gente tem, por exemplo, no recordatório, que é sempre esse quadro com um texto verbal que normalmente fica no cantinho dos quadros, normalmente está contextualizando o dia, né, ou tem um comentário do narrador, falando justamente que é domingo lá pelas... Né, não dá para ler direito, mas enfim, ele está trazendo aqui justamente o que estava no texto verbal, que é domingo, ele está colocando esse contexto, né, colocando a gente no tempo da música, do mesmo tempo e local da música. E aí, isso que eu falei das cores, né? Aqui as cores são muito mais vibrantes do que aquelas cores fechadas do Apaga o Fogo Mané. E aí, justamente, os personagens vão falando, né? Ô de casa, pelo movimento deve ser aqui. O Ernesto só disse que era na Rua Major. Então, a gente vai, né, traz de novo, o texto da música está lá na Rua Major, na casa do Nicola, e ele vai trazendo essas pistas narrativas por meio dos quadrinhos, por meio dos balões, por meio de recordatórios, usando todos os elementos do quadrinho. E aí um outro trecho, né, ele fala: nós era estranho no lugar e não quisemos se meter, nós fomos lá para briga, nós fomos lá para comer. Na hora H, se enfiamos debaixo da mesa, fiquemos ali, que beleza, vendo o Nicola brigar. Dali a pouco escutei uma patrulha chegar e o sargento Oliveira falar. E aí mostra aqui, então, justamente eles ali que se enfiaram debaixo da mesa, vendo aquela briga acontecer. Então, eles estão lá e a gente consegue perceber isso visualmente. As cores, né, comparado com os outros contos,
a quantidade de detalhes. Então, aqui é interessante a gente ver esses detalhes, né? Eles estão brigando, a gente quer ver esse olho roxo, esse olho inchado. Diferente lá do Apaga o Fogo Mané, que era um personagem já que, né, enfim, está num momento ali desolado, então ele não tem detalhes de expressão, aqui já tem mais detalhes. Então, trabalhar todos esses elementos gráficos para trazer a música. Então, como o ritmo da música também é trabalhado aqui, não dá para mostrar todos os detalhes, né, mas essa quantidade de quadros. Então, voltando lá no Apaga o Fogo Mané, olha como os quadros, aquilo que eu falei dos quadros horizontais, né? Olha como eles são mais longos, né? Se sente esse sofrimento junto. Aqui no Samba do Bexiga já está acontecendo uma confusão, né? Tem mais quadros em cada página, trazendo, então, todos esses elementos musicais também pro trabalho gráfico. Quer falar mais alguma coisa, Evandro? A Kilma, na verdade, até já colocou o que eu ia falar. A gente vê muito movimento, então tem as linhas de movimento, tem o personagem vendo estrelas. Então, é algo que a gente não viu, por exemplo, no caso da Apaga o Fogo Mané, que é o movimento representado no quadro. O jogo de pés no segundo quadro, sim. Isso é do pé, muito interessante. Lembra lá do Vidas Secas também que eu falei, que na festa mostrava, né, era o foco só no pé dos personagens. Aqui também, então a gente consegue focar visualmente em detalhes, né, mostrar alguns outros detalhes, algumas outras camadas, sem dar o foco nisso. Então, não querendo comparar melhor ou menor, tá, gente? São só linguagens diferentes. Mas quando a gente está contando no texto verbal, a gente tem que focar nisso. Então, a gente fala, os pés estavam voando. A gente precisa, se a gente quer dar um destaque para isso, a gente vai ter que contar isso em palavras. Com a imagem a gente vai mostrar, então nem todo mundo vai perceber esses pés voando, por exemplo, mas está lá na imagem, né? Isso também está sendo mostrado, também faz parte ali da narrativa, sem necessariamente ter um foco específico nisso, né? Então é esse jogo de conseguir mostrar sentimentos, mostrar coisas que estão acontecendo simultaneamente em uma única imagem, né? E aí você, como leitor, vai focar no que mais te interessa, ou você fica mais tempo, menos tempo em um quadro. Então aqui a gente pode começar a perceber, tipo, as garrafas estão caindo, né? Esses pés, por que esse pé está levantado? Por quê? O outro cara levantou ele, o que está acontecendo lá em cima? Ele está dando um soco, né? A gente não sabe o que está acontecendo lá em cima, a gente só sabe que os pés desse aqui não estão no chão mais, né? Então, tem todas essas pistas que a gente vai colhendo das imagens para compor a narrativa, né? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Isso, então o segundo tem os pés e o de cima tem as mãos. Então, até essa brincadeira, né, de membros superiores, membros inferiores, brincando no quadro. Então, é pensado. Não faria sentido o quadro de cima estar trabalhando com os pés e o de baixo, né, os braços. Então, é pensada a sequência de leitura também. Então, daí estão falando aqui das cores também, né? Essa intensidade das cores mostrando esse momento de briga, né? Esse momento de euforia e muito, né? Esse momento quente de todo mundo ali brigando, trazido pelo esses vermelhos, amarelos, laranjas, né? O clima estava fervendo, exatamente, né? Essa ideia dessas cores sendo trabalhadas aqui. E aí ele traz também que a gente falou da intertextualidade, né? Que é claro que tem a intertextualidade com essas canções que eles estão trazendo nos quadrinhos, então tem até, né, são os títulos, a Saudosa Maloca, tem a intertextualidade com cada música, mas dentro disso tem intertextualidade com outras canções também do Adoniran. Então aqui, quando eles estão tocando lá no bar, eles estão cantando, e além disso, minha mãe, lá, 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 lá. Então, quem conhece as músicas do Adoniran vai pescando aí algumas letras. Então, aqui o táxi também, do Ernesto, que ele encontra um táxi, também tá cantando, teu olhar mata mais, né? Então a gente vai entender, que veneno, peixeira, né? A gente vai pegando pistas de outras músicas do Adoniran que vão, né, contextualizando ali também. Então, se você não conhece essas músicas, se um dia você chegar e escutar as músicas do Adoniran, você vai falar, nossa, isso estava lá. E aí, como que ele mostra isso, né?
ele coloca aqui as notinhas musicais, então os personagens estão cantando de fato essas músicas. É quase como se os personagens conhecessem essas músicas do Adoniran, né? Esses personagens de músicas do Adoniran conhecessem as outras músicas e estão cantando ali no meio da narrativa as músicas, né? Quer falar alguma coisa, Evandro, daqui? Não. Eu ia comentar das notas musicais, mas você já falou, tá perfeito. Uhum. E aí eu só trago mais uma citação aqui do Júlio Plaza, quando ele fala da tradução intersemiótica, que ele fala que o processo tradutor intersemiótico sofre a influência não somente dos procedimentos de linguagem, mas também dos suportes e meios empregados, pois que neles estão embutidos tanto a história quanto seus procedimentos. Então, isso tudo que a gente falou. A linguagem musical tem as suas características, que quando né, a gente pensa na linguagem gráfica com outras características, ele vai pensar como traduzir intersemioticamente essas características desses suportes e meios. Então, né, o ritmo, a estrofe, o refrão, como isso também tem que ser pensado quando a gente está pensando daí na quadrinização, quando a gente está pensando num quadrinho que parte de uma música, por exemplo, ou que parte de um poema, ou que parte de um romance, são ritmos diferentes porque são suportes diferentes, né? São linguagens diferentes, com cada um com suas características, né? Eu vou deixar... Tem 5 minutinhos aí. Aqui a gente tem as referências principais, né? Vai ficar gravado esse mini curso, então quem quiser depois voltar lá e tirar print aqui da tela das referências, fiquem à vontade. Então, e a gente daí deixa esses 5 minutinhos para um debate mais aberto, né, Evandro? Acho que... Sim, se vocês puderem comentar, falar alguma coisa. Isso. Aí aqui os nossos contatos também, né? O Evandro, o e-mail do Evandro, o meu Instagram, quem quiser acompanhar também, um livro todo azul. E muito obrigada, vamos conversar um pouquinho agora. Eu vou parar aqui de compartilhar. Deixa eu ver o que estão falando. A Ellen falou da formação. Tá, acho que o Marcos tem uma pergunta. Pode falar, Marcos. Tá saindo a voz? Tá, sim. A primeira aula, inclusive, eu e uma colega minha, que a gente faz parte do grupo de pesquisa da Universidade Federal do Ceará, sobre quadrinhos, a gente também participou do primeiro mini curso que tu deu ano passado, não sei se vocês se lembram. E a gente ficou muito em dúvida um conceito que foi dado na primeira aula, de quarta-feira, que é sobre a questão da entrada dos quadrinhos como literatura, porque a gente ficou meio receoso com isso, porque esse é um assunto que a gente debate várias vezes no grupo, inclusive a gente debateu de novo nesse dia, porque a gente não considera tanto quadrinhos como literatura. E quando a gente debateu esse assunto no grupo, cada um deu sua opinião, deu a sua justificativa por que não dava, e aí eu queria trazer esse ponto para vocês desse debate, porque, por exemplo, no meu ponto de vista, eu não acho que sejam a mesma coisa, justamente por serem linguagens diferentes, serem coisas diferentes, terem características diferentes. E pegando até um exemplo aqui, um exemplo um pouco mais técnico, tem uma tese de mestrado que é da pesquisadora Kátia Ana Balduno da Silva, onde ela escreve a parte da tese normal, como a gente escreve uma tese de mestrado mesmo, e a outra parte da tese é somente quadrinhos. Ela escreve a gente da tese em quadrinhos. Então, ela faz o desenho, ela faz o texto, ela faz tudo. E, para mim, isso, de certa forma, é uma forma de mostrar que não é a mesma coisa. E eu também, de certa forma, senti na linguagem de vocês que também não era a mesma coisa, mas ficou muito confuso, tanto para mim quanto com meus outros colegas do grupo de pesquisa, a inserção dos quadrinhos como dentro do campo de literatura. Vamos lá. Isso eu acho que são são posicionamentos de pesquisa, né? Eu e o Evandro, a gente está alinhado nesse pensamento de considerar as histórias em quadrinhos como literatura, mas a gente entende que tem todo, né, outros pontos de vista, né, outros argumentos, e tudo bem, eu acho que a pesquisa é sobre isso, né? Mas
Deixa eu beber água que eu não bebi o curso inteiro, peraí. Os quadrinhos, eles são uma ferramenta de linguagem. Então, por exemplo, um manual de instruções em quadrinho é literatura? Não, ele está ali com uma função lógica, né? Uma função de mostrar como é um manual de instruções de como montar um móvel, por exemplo. Então, o quadrinho nem sempre vai ser literatura, porque ele é uma forma, né, de expressão, uma forma de comunicação, uma ferramenta. Mas, quando ele é trabalhado de maneira poética, né, poética narrativa, metafórica, que usa a linguagem poética em sua narrativa, aí a gente entende ele como literatura. A gente pode criar um diálogo também com os livros ilustrados, que os livros ilustrados, por muito tempo, não foram considerados literatura, mas de uns anos para cá, tem muita gente defendendo teses e hoje já é muito melhor entendido como literatura. E o livro ilustrado é quando você tem palavras e imagens em diálogo contando uma história, né? Você não consegue separar, diferente de um livro com ilustrações, que você tem o texto verbal e tem ilustrações que você pode separar e os dois fazem sentido né, separados. O livro ilustrado, ele só faz sentido quando você tem palavras e imagens lidas de maneira integrada, né? Eles juntos vão contar essa história. A história em quadrinho vai nesse mesmo sentido. A história em quadrinho, a gente tem palavras e imagens em diálogo contando uma narrativa. Nem sempre tem palavras, tal qual o livro ilustrado, que a gente tem o livro-imagem, por exemplo, mas ele está ali trabalhado de maneira poética. E, como a gente falou lá no começo, as palavras nada mais são do que imagens. Ou, quando a gente pensa lá no início da literatura, as imagens também eram trabalhadas para contar histórias, para serem narrativas. Então, em que momento a gente separa as imagens das palavras para falar só as palavras são literatura? Isso que eu acho que a gente tem que pensar em que momento isso foi separado e foi entendido que só uma delas era literatura, sendo que a imagem tem essa relação com a palavra desde o início, desde o começo da literatura, a imagem tem essa relação. Então, muito mais nesse sentido de estar dentro da literatura, e quando a gente começa a pesquisar, né, muitos falam, não, ele tem essa linguagem literária, né, trabalha com a linguagem literária. Então, as imagens trabalhadas, nem sempre o quadrinho vai ser literatura, assim como nem sempre palavras são literatura. O manual de instrução com palavras também não é literatura, tal qual o manual de instruções em quadrinhos também não é literatura. Mas quando ele é trabalhado de maneira poética, metafórica, né, essa fruição, aí ele entra nesse lugar do literário. Quer complementar, Evandro? Não sei se eu me estendi. Eu gostaria de complementar, sim. Eu acho que passa muito pela ideia de concepção de literatura, de conceito de literatura. Porque quanto mais você amplia o conceito, mais possibilidades de leitura você tem. Quanto mais você restringe o conceito de literatura, menos possibilidades de leitura você tem. E aí, eu acho que, é claro, a gente respeita, mas é uma questão de posicionamento teórico. Vou citar um exemplo. É possível restringir o conceito de literatura a um ponto de se dizer que tudo que não é considerado clássico não vai ser considerado literário. Então, eu acho que passa muito pela concepção de literatura. Pode falar, Marcos. Desculpa, eu só ia... não, pode falar, Marcos, depois eu complemento. Não, pode complementar. Pode falar. Eu acho que o pessoal está aqui falando do Goldstein, da Barbieri. Eu também me debruço muito sobre da Bárbara Postema, também tem um livro muito bom dela, mas nesse sentido de que a gente não está tentando, e eu acho que é o que muitas pessoas entendem, a gente não está tentando diminuir o que é o quadrinho para se encaixar no que é literatura. A gente está ampliando o conceito de literatura para abraçar
linguagens poéticas de todas, né, nessas linguagens gráficas, né? Não exclusivamente verbais, linguagens poéticas literárias não necessariamente verbais, porque senão você exclui a história oral, por exemplo, a literatura. Exatamente. E aí você vai, se for por esse caminho, você vai afirmar que Ilíada e Odisseia não é literatura, porque Ilíada e Odisseia começaram na oralidade, depois foram condensadas em livros, tanto que não se sabe exatamente o autor da Ilíada e da Odisseia. A palavra Homero em grego, uma das possíveis traduções é anônimo. Pode falar, Marcos. É porque, pelo menos para mim, e até em debate lá com o pessoal da oficina, a gente entende muito por conta das características várias dos quadrinhos que diferem assim, da literatura em prosa. Então, a gente pega os balões, pega as sarjetas, pega as elipses, pega as cores, a ausência de cores, entre aspas, né? Pegam tudo isso que, de certa forma, difere do que é a literatura. Por exemplo, Persépolis e A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E até pegando esse assunto aqui que a gente está falando sobre esse debate, eu até gostaria de sugerir um mini curso sobre isso, onde explorasse esses limites de literatura e quadrinhos, onde é, onde não é, porque é para alguns, porque não é para outros. Eu acho que seria um debate muito interessante. Muito bom, anotado a ideia. Mas eu acho legal, Marcos, já que você tem um grupo sobre isso, tentar trazer teorias do livro ilustrado também, porque o livro ilustrado trabalha com muitos elementos do que é trabalhado no quadrinho. Então, o espaço em branco, a sequencialidade de imagens, a relação palavra-imagem, né, a sequência na mesma página, de página em página. Então, a teoria de livro ilustrado dialoga demais com a teoria das histórias em quadrinhos, e eu acho que ia colaborar muito com isso se essas duas teorias se juntassem, sabe? E até porque, se a gente vai pensar, tem funções diferentes. A Bárbara Postema fala isso no livro dela também, que quando a gente lê palavras, também tem sarjetas entre palavras. O que é o espaço entre uma palavra e outra que não uma sarjeta, né? É claro que tem funções diferentes, porque a sarjeta nos quadrinhos, cada sarjeta tem uma função diferente, e nas palavras, meio que a sarjeta serve para a mesma coisa, né? Que é separar a imagem. Mas, por exemplo, quando o Machado de Assis escreve o Memórias Póstumas de Brás Cubas e desenha ali no prefácio, a forma que ele escreve o prefácio tem um formato de um túmulo, por exemplo. Será que difere tanto assim desses elementos gráficos? Quando pega o Alice no País das Maravilhas, que ele desenha o rabo ali do personagem, formado por palavras, será que está tão distante assim do que são, né, livros ilustrados, do que são histórias em quadrinhos? Eu não estou falando que é a mesma coisa, né? Tanto que a gente defende isso de literatura verbal e literatura gráfica, mas a gente vê aí formas de aproximar essas duas linguagens, sim, mantendo suas diferenças, né, como verbal e gráfica, mas entendendo todas como literárias. Posso só complementar? Você citou na sua fala a literatura em prosa, que a literatura em prosa tem elementos e características que são diferentes da literatura gráfica que a gente defende, que são os quadrinhos. A literatura em prosa é um tipo de literatura. Se você considera como literatura apenas a literatura em prosa, poesia não é literatura. Poema não é literatura. Porque o poema tem seus procedimentos que são completamente diferentes da narrativa em prosa. Por exemplo, uma epopeia, ela tem características extremamente fechadas e específicas, então você tem um determinado número de versos, determinado número de estrofes, ele tem que ser separado em cantos, ele tem um determinado tipo de narrativa. Então, é o que eu comentei. Às vezes você pensar em comparar o quadrinho com a literatura em prosa, com certeza vai ser muito diferente, porque os procedimentos são diferentes. Só que se você usa procedimentos específicos de cada linguagem literária para excluir as outras como literatura, a gente vai chegar à conclusão de que nada é literatura, porque o procedimento da prosa é diferente do procedimento da poesia, que é diferente do procedimento da literatura gráfica, que é diferente do procedimento da música.
E aí, dentro da narrativa em prosa, são diferentes os procedimentos de um conto, procedimentos de um romance, os procedimentos de uma crônica. Então, enveredando por esse caminho, claro, respeito a sua opinião, mas de forma respeitosa eu discordo, porque quando você usa os procedimentos específicos de cada linguagem literária, você está excluindo todas as outras. Yuri Acho que levantou a mão. é. Pode falar, Yuri. Desculpa, Luara. Pode Não, eu ia falar. falar do Yuri mesmo. Passando aqui só para agradecer. Muito obrigado pela dúvida, viu? Imagina, Marcos, vamos conversar mais aí. Pode entrar em contato com a gente que a gente continua esse debate. Tá bom, obrigado. Pode falar, Yuri. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo, sim. Boa noite, Evandro e Luara. Primeiramente, obrigado pelo minicurso, parabéns também. Essa está sendo uma aula imensamente útil para mim, né? Eu estou terminando meu curso de licenciatura em Letras, Português e Inglês pela UEMA, de Caxias, Maranhão, e eu, assim como vocês também, eu tenho um grande apreço por esse tipo de literatura, né? E só queria também um pouco sei lá, compartilhar com vocês assim, um pouco da minha, como é que eu posso falar, experiência acadêmica nesse campo, né, de misturar, de ser uma pessoa que gosta dessas literaturas, que preza muito por essa literatura e também dá uma enorme importância para essa literatura. E ainda assim fala dessa literatura dessa forma, entendeu? Por quê? Porque de onde eu venho, no meu curso e da cidade onde eu curso, sempre, aliás, ainda tem muita essa visão enraizada da literatura de quadrinhos ser inferior. Bastante, vocês não fazem ideia. Tipo, eu realmente estou tendo um pouco de dificuldade para desenvolver os meus trabalhos, tanto também, tipo assim, óbvio que eu não posso dizer que isso não é problema meu também, né, óbvio. Tem várias questões também minhas que eu ainda não consegui desenvolver no meu trabalho, mas eu confesso que eu acho que se eu tivesse o apoio que eu esperaria ou que eu queria ter de um professor, né, do meu curso, seria bem mais fácil. E isso está complicado, porque realmente eu estou tentando desenvolver o meu trabalho a partir dessa literatura de quadrinhos, e realmente parece que alguns professores fogem de mim na faculdade, porque eu só quero falar disso, eu quero desenvolver um trabalho a partir disso, e realmente alguns, quando não fogem, realmente têm uma certa dificuldade para me ajudar nisso. Aí, nisso eu consigo ver o quão esse preconceito com essa literatura realmente está muito, muito enraizado e, de certa forma, tem dificultado, não tem me ajudado, tem dificultado nessa minha jornada. E eu acho que assim, não, desculpa estar falando assim um pouco sobre, aliás, está tirando um pouco o foco dessas questões mais técnicas, mas realmente eu acho que é algo que ainda assim é fruto dessas questões que a gente está discutindo aqui também, né, sobre literatura e quadrinhos. Eu baixei o antigo curso que a Luara, ministrou em setembro, eu acho, do ano passado, sobre literatura e quadrinhos. Eu baixei as duas aulas, já vi as duas, eu tentei ver, assim, mas tipo, eu baixei, no caso, esses mini cursos para eu poder acompanhar depois, para eu poder desenvolver, para eu poder justamente tomar de notas e realmente desenvolver algo bom. E é isso, eu queria agradecer realmente pela oportunidade e por esse momento. Obrigado. Obrigada a você, Yuri. Eu acho que é bem isso. Eu acho que esses momentos com que a gente pode trocar são muito ricos, realmente, porque, de fato, existe um preconceito com os quadrinhos. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso, então, trazer esses debates, né, como o Marcos trouxe, como você trouxe agora também, né, Yuri? Eu acho que é muito importante para a gente manter os quadrinhos nesse lugar, realmente, de debate, porque eles são lidos.
eles são muito lidos, né? Ele tem um mercado enorme na parte prática da coisa, eles estão aí. Então, falta a gente trazer eles para debate, trazer eles para dentro da academia, trazer eles né, para a sala de aula, para a discussão. Então, vocês aqui, todos, né, que estão aqui numa sexta-feira à noite para falar sobre isso, fazem parte desse movimento de trazer o quadrinho para esse lugar que ele tanto merece, né? Marcos, posso indicar sim. Entre em contato comigo pelo meu Instagram, é um livro todo azul, e aí eu te passo umas referências, uma bibliografia para ampliar essa ideia de literatura ilustrada, de livro ilustrado, que eu acho que vai dialogar muito com a teoria das histórias em quadrinhos. Queria fazer Pode falar, Evandro. sobre o que o Yuri falou, está saindo da questão técnica. Você não está fugindo, na verdade. Na verdade, também não era questão só ficar debatendo temas técnicos. E isso que você trouxe é algo que está diretamente ligado com a nossa proposta, diretamente ligado com o que a gente pensa, Yuri. Porque muitas vezes a gente acaba encontrando barreiras para seguir um caminho menos tradicional. Felizmente, eu não passei por isso, acredito que a Luara também não passou por isso na PUC, mas a gente sabe que ainda é um caminho que não está totalmente aberto. Então, esses momentos de troca, de debate, são muito importantes, até para a gente poder trocar informações, para a gente poder se apoiar e desenvolver as nossas pesquisas. Então, gente, já até passamos do horário, mas é que estava muito bom o debate. A gente, né, Evandro, adora falar sobre isso, então a gente quer ficar aqui por muito mais tempo. Mas, então, a gente espera ter outros minicursos, né, para a gente falar mais sobre isso também, como sugeriram. Manda lá no Instagram da Literatura PUC-SP também pedindo os minicursos que vocês se interessam, que daí a gente vê essa demanda e prepara esses minicursos para vocês, tá? Eu queria agradecer muito a presença de vocês na quarta-feira, hoje, falar que eu estou muito feliz mesmo de poder falar sobre esse assunto com pessoas que estão tão interessadas, e agradecer de novo o Evandro pela parceria, e que venham muitas outras conversas sobre isso, e né, ler quadrinho é bom demais, a gente tem que continuar e defender aqui os quadrinhos, né, gente? Muito obrigada. Evandro, quer se despedir também? Eu quero agradecer a todos pela presença, pela participação no chat, pelos comentários todos. Fico muito feliz, fico muito grato. E é sempre bom ter essa oportunidade de falar sobre quadrinhos, defender quadrinhos. Quero agradecer muito a Luara pela parceria e que venham os próximos. Aqui a sugestão já é de falar de quadrinho, então, na sala de aula, hein, Evandro? Já vamos pensar aqui, ó, para falar sobre isso. Eu gosto da ideia e é algo que eu uso bastante. Então, ó, vamos lá, já vamos pensando. Sala de aula, eu gostei. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Um grande beijo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas.